Olá a todos e a todas, vamos aqui para nossas aulas, né? A gente agora tem um canal específico para que a gente tenha aulas, né? Você que tem aula comigo e até você que não tem mesmo, né? Que você pegou esse link aí. E aí você tá vendo que logo aqui em cima do meu lado direito, né? No caso, né? Do seu lado direito aí do vídeo, você tá vendo o Tarso Inclusão, né? O Tarso Inclusão é uma plataforma que eu tenho, dá para perceber, ó, né? Tenho baixa visão. Então, eu fiz basicamente esse Tarso Inclusão para que a gente possa discutir questões relevantes sobre esse mundo aí que nos cerca, tanto do ponto de vista de pessoas com deficiência, quanto de outros, quase que não saía, pontos de vista, não é? Mas acessa lá, tarsoinclusão.com.br e saiba mais sobre isso. E aqui, especificamente, está o professor Paulo, né, formado em História e tal. E hoje a gente vai assistir uma aulinha aí sobre a questão do iluminismo. Vamos tentar aqui, né, ser preciso sobre as suas características, né, as suas influências nos dias atuais, tá certo? Então, vamos acompanhar, né, essa aulinha aí sobre o iluminismo, né, aqui nesse canal específico que é sobre as aulas, beleza? Então, vamos aqui, deixa eu ver, intro, isso, tá perfeito. Vamos lá, vamos acompanhar devagarzinho comigo, iluminismo. Vem comigo. A gente pode perceber, né, antes de mais nada, que o iluminismo ele reúne várias características, mas uma das suas características assim que a gente pode dizer que é principal é no que se diz respeito à questão da comprovação científica, ou seja, os iluministas eles queriam romper com a questão do antigo regime. E o que é o antigo regime? Não é você que está aí, que escuta essa palavra antigo regime, você imagina um rei. O rei lá no seu castelo e tem os súditos, imagina isso. Então, o que é que acontece? Chegou num determinado momento, na evolução natural da espécie humana, do ser humano, que as pessoas começaram a desenvolver determinadas ferramentas tecnológicas e até hoje, né, uma porrada de ferramentas tecnológicas são desenvolvidas. Desde o controle do fogo, o surgimento da roda, até, evidentemente, o homem ir para a lua e o surgimento da internet e das redes sociais, né? E aí o ser humano sempre buscou vamos dizer assim, esses avanços tecnológicos, tanto para o mal quanto para o bem. Mas isso depende, evidentemente, de cada um. E o que é que a gente percebe aqui? Que o iluminismo nada mais é do que isso. É romper com essa lógica que existia antes, lá pro lado do feudalismo, aí vem o absolutismo, né? Ou seja, os reis. Quando os reis, eles comandavam basicamente tudo. Eles eram absolutos num ponto de vista dos seus interesses. Então, assim, você não tinha muita liberdade, né? Você não tinha... basicamente, você tinha que seguir uma regra estabelecida pelo rei de um determinado local. Se você tivesse aí um rei, né, que fosse basicamente um rei que gostasse de escutar o povo, era raro, um ou outro aí pode ser que sim, mas a grande maioria se sentia absoluto, né, se sentia evidentemente enviado de Deus, né, era um representante de Deus aqui na Terra. Então o iluminismo ele vem para brigar com isso. Ele vem para dizer assim, olha, de boa, você até pode comandar determinados espaços aí. Agora, a gente tem que perceber que existe aí a ciência, né? As ciências estavam surgindo, né? E o que são ciências? Aí você pode estar se perguntando. Professor Paulo, o que é ciência? Ciência nada mais é, minha gente, do que português, matemática, biologia, geografia, religião, filosofia, sociologia, química, física. Ou seja, são os estudos, né? Que várias pessoas começaram a fazer ao nosso redor, que desenvolveu um monte de tecnologia. Ciência, na realidade, é isso. A partir do momento que você estuda, você comprova. Então, o iluminismo, ele é pautado na questão da comprovação científica. Ele queria acabar, né, com aquela lógica do absolutismo, do antigo regime, mas acabar com o absolutismo e via o que no lugar? A comprovação científica, tá certo? E eu preparei aqui, basicamente, uma ilustração
que a gente vai entender bem como é que as pessoas se sentiam? Acredito que sim. Preste atenção. Esse bonequinho aqui com a mão na cabeça, né, ele basicamente traz essa lógica do que tinha. A gente tinha a fé, a razão e a comprovação. Então, você tinha vários caminhos. Eu quero explicar bem direitinho aqui. A fé aqui não era do ponto de vista que algumas pessoas tinha a questão religiosa, né? Mas a fé aqui era porque no tempo dos reis, né? Ou seja, antes aí do iluminismo, as pessoas, elas basicamente acreditavam, uma boa parte das pessoas, né? Acreditavam basicamente no que o rei dizia, acreditavam em tudo que ele dizia, porque ele era o soberano, ele, né? Poxa, ele é o rei, então eu vou acreditar no que ele diz. Basicamente, fé está representando isso. É necessário que a gente consiga compreender, né, que a fé aqui, ela está representando isso. Ela não está representando, porque você fazia parte de uma igreja, tem influência da igreja católica, óbvio, mas isso é um assunto para uma outra aula, Revolução Protestante, enfim, né? Não para essa, nesse momento aqui do iluminismo. Então, quando a gente pensa em fé, a gente pensa assim, poxa, a pessoa acreditava piamente no rei, né? Um ou outro, né, dizia, não, por que esse cara tá dizendo isso? Mas aí tinha medo de ser julgado, de ser preso pelo rei. Quando a gente tem o iluminismo, a gente tem um outro caminho que é a razão, tá certo? E o que significa a razão? A razão significa, a gente pensa, né, então... Tem algumas pessoas que dizem, não, razão é o ato da gente pensar, então quer dizer que no absolutismo ninguém pensava. Não, a razão, ela está ligada a essa, vamos dizer assim, a esse caminho principal, que é a comprovação. A razão aqui, ela está ligada à comprovação científica. Por exemplo, o rei, ele podia dizer assim, chove porque Deus quer. Beleza, o próprio iluminismo dizia, tá certo, chove porque Deus quer. Mas tem que existir um mecanismo aí para que a chuva aconteça, né? Então a razão, ela ia utilizar as ciências que eu já disse anteriormente e ia comprovar como é que chove. Aí você tem vários tipos de chuvas, tal, mas na grande parte o sol aquece a água, né? A água vai evaporar e vai lá e faz as nuvens ficam pesadas e chove, ou seja, a razão iluminista, ela quer basicamente comprovar as coisas. Não adianta mais você chegar e dizer assim, o rei, né, nessa época chegava e dizia, não, tá assim porque eu quero. E na realidade, quanto mais o iluminismo ia se desenvolvendo na Inglaterra, na França, enfim, lá na Europa, mais as pessoas iriam dizendo assim, poxa, né, já que você está dizendo isso, me prove. Hoje em dia, a gente vê que essa lógica de fé, razão e comprovação, ela ainda existe, por mais incrível que possa parecer, né? A gente está aqui por volta do século XVII e tal, né? A gente está no século XXI e, poxa, hoje em dia a gente tem, por exemplo, pessoas que não acreditam que vacina faz efeito, né? E foi aquela confusão toda por conta da pandemia, ou seja, né? Pessoas que acreditam piamente só porque determinada pessoa ela é presidente, não significa dizer que ele vai falar a verdade toda vez. Não, a gente tem que buscar comprovação, tá certo? Ou seja, o iluminismo, ele basicamente vem para isso. Esse desenho aqui, né? Você pode basicamente colocar ele na sua cabecinha aí, feito o bonequinho tá coçando a cabeça dizendo para onde é que eu vou, né? Você tem fé, razão e comprovação, né? Existe essa questão da razão enquanto comprovação. Eu vou comprovar aquilo que eu disse, né? Hoje, você pode estar se perguntando, isso ainda existe hoje? Isso ainda existe muito e hoje tá dando o maior problemão. Sabe por quê? Por conta das fake news. Fake news nada mais é do que isso, né? Você recebe algo no seu WhatsApp, por exemplo, alguma, vamos dizer assim, algum áudio, né? Algum vídeo editado, e aí você tem, poxa, será que isso é verdade? Será que isso não é verdade?
a maioria das pessoas deveriam ir buscar na internet uma comprovação sobre aquilo, né? Mas uma boa parte delas não, acreditam mesmo, né? Tem fé naquilo porque foi alguém que você confia muito que passou. Mas somos seres humanos e por sermos seres humanos, a gente tende muitas vezes a mentir mesmo, a enrolar. A gente é defeituoso, né? Somos extremamente problemáticos, os seres humanos, né? Na sua longa existência aí. Então, o iluminismo é sempre esse confronto. A fé aqui, vou voltar a repetir para a gente passar para outra colocação. A fé aqui significa basicamente o que, professor Paulo? A fé aqui significa as pessoas acreditam em outras pessoas sem buscar a comprovação. Um exemplo, né? Um padre, um pastor, né? A sua mãe de santo, o seu pai de santo lá nas religiões de matriz africana, ou seja, muita gente, às vezes, né, acredita piamente ali, né? Então, o padre, o pastor, a pessoa que falou comigo lá no meu centro lá de Umbanda, ela disse que é assim, né? Então, essa fé não está ligada à religião, essa fé está ligada assim que muitas pessoas acreditam. Meu chefe disse isso, meu pastor disse isso, então eu vou acreditar piamente, porque na realidade a gente sabe que não, né? Ou seja, o pastor está baseado na Bíblia, né? A questão também do padre e de outras denominações religiosas aí tem as suas crenças baseadas em muitas coisas, mas o que eu estou dizendo é receber um vídeo no WhatsApp, aí a pessoa, não, foi fulano que passou para mim, eu vou acreditar. Na realidade, a gente tem que buscar provas. Será que isso é verdade ou não? Né? Então, o iluminismo não tem nada a ver com luz. O iluminismo trata-se aí da razão, né? Por que razão? A gente pensa, a gente raciocina. E essa razão seria para dar a nossa comprovação. A gente vai provar. Olha, isso aqui acontece por conta disso, por conta disso. Professor Paulo, o que o senhor tá falando, como é que eu posso comprovar? Aqui embaixo do vídeo você vai ver todo o texto e você vai ver umas referências de onde eu tirei essa lógica. Você pode clicar e acessar, né, outras páginas aí que eu deixei para você ter como referência, ok? Então a gente sempre tem que buscar a comprovação. E é isso que o iluminismo, né, que começa lá basicamente aí pelo século XVI, vai engateando, né? Aí vem aí o século XVII, XVIII, ou seja, demora um pouco, né? Hoje em dia as coisas são mais rápidas, mas nessa época não, né? Essa luta aí contra fé, razão e comprovação, e se a gente perceber, até hoje ela ainda existe, né? Senão não tinha morrido tanta gente pela questão de não ter vacina ou não acreditar na vacina, ok? Então a gente tem basicamente isso. Mas vamos buscar outras características aí sobre o iluminismo que pode cair em questão de prova. Vem comigo. Aqui a gente percebe basicamente que são algumas características que são importantes a gente perceber aqui. A primeira característica é a valorização da razão, né, e da liberdade, ou seja, aquilo que eu disse, porque a razão ela gera liberdade. Ela gera liberdade porque na medida em que você vai buscar a comprovação de determinados fatos, você não vai ficar na mão de ninguém. Por exemplo, se você entender como é que funciona a questão da economia, né? Se você quer abrir um negócio e você estuda muito o negócio que você vai abrir, se você é vendedor e você vai estudar lá como é que você pode convencer a pessoa que vai comprar determinado produto a você, as novas tecnologias, ou seja, na medida em que você usa a razão para comprovação, ou seja, para você estudar, você vai ganhando liberdade, você não mais vai cair em situações complicadas, né? As pessoas, para enrolar você, vai ser mais difícil. Eu costumo dizer a meus alunos basicamente o seguinte: eu posso ter uma cara de besta e a pessoa pode até pensar que eu sou besta, mas me fazer de besta é diferente. Por quê?
Porque a gente busca, evidentemente, na questão do conhecimento. Então, a razão, ela gera isso. Não é porque a gente, antes do iluminismo, a gente não pensava. Não, a gente pensava. Mas o iluminismo deu acesso a tecnologias, né? Ele deu acesso, por exemplo, a gente vai ver na Revolução Protestante, que é outro assunto, né? Que o próprio Lutero, ele traduziu basicamente a Bíblia para que todo mundo tivesse acesso ao que estava escrito lá na Bíblia, né? Então, para a gente ver, aí surge a imprensa, ou seja, vai surgir os jornais. Então, as pessoas elas vão ter acesso a informações que antes, na época do Antigo Regime, ou seja, quando os reis eles estavam com plenos poderes, que nessa época aqui, né, o poder já vai bambeando um pouquinho, né? Então, o que é que acontece? Eles controlavam tudo. Poucas pessoas tinham acesso ao conhecimento, né? Porque o conhecimento, que é a razão, ele liberta. Então, aqui tem a liberdade. Outra questão que a gente vai ver aqui de uma característica muito assim, que as pessoas confundem muito, é a questão do individualismo. O individualismo não é porque você é egoísta, não. Preste atenção. O individualismo aqui não está dizendo, fulano é egoísta. Então, por ele ser egoísta, ele é individualista. Não. O individualismo aqui, no iluminismo, ele tem a ver com o indivíduo, você. Ou seja, você vai se libertar, você vai procurar mais informações, vai depender única e exclusivamente de você, do indivíduo. A questão do iluminismo, né, que aí a gente vai ver, que eu vou juntar essas duas aqui. A gente vai ver o liberalismo econômico, né, no outro slidezinho, eu vou separar esse liberalismo econômico que é importante. Mas aqui, basicamente, é o segundo. O indivíduo, né? Ele tem a ver com o individualismo aqui. Tá certo? Não é que o individualismo, o cara é egoísta. Aí, assim, individualismo tem uma característica de ser individual, de ser egoísta, só ele. Não. Se a gente parar para pensar direitinho aqui, isso tá muito certo, né? Por quê? A gente percebe que, por exemplo, você, se for um bom cristão, né, e ler a Bíblia, eu estou falando muito na Bíblia porque o nosso próximo assunto é a Revolução Protestante. E acompanha aqui no canal que eu sempre vou estar postando aula, tá certo? Vou estar postando aula. Hoje é Iluminismo, aí vou vir com os pensadores, depois a Revolução Protestante e assim sucessivamente, tá bem? E o que é que acontece, queridos? É muito simples a gente perceber isso aqui. Tem a ver com o indivíduo. O próprio Jesus, quando estava aqui na Terra, teve os apóstolos, ele saiu propagando sua, né, a palavra, por exemplo. Mas essa palavra, a gente não pode impor. O próprio Jesus não impôs. Ele podia ter acabado com o sofrimento dele na medida em que ele foi crucificado. E o que é que ele vai ali... Tem N traduções, mas a grande maioria delas tem assim, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Isso significa dizer assim, pai, perdoa. Eles são crianças ainda, né? Então, o próprio Jesus aqui na Terra, ele deixa muito claro, diz, olha, essa questão da evolução, ela é sua, é do indivíduo. Ou seja, se você quer estudar, você vai estudar. Mas se você não quiser, eu não posso fazer nada. Nem eu, nem seu pai, nem sua mãe. Né? Se você não tiver uma meta futura, basicamente a gente não pode fazer nada. Então, o iluminismo, ele trouxe isso. Não é para o cara ser egoísta. Eu vou ser egoísta, eu não vou dividir. Esse individualismo não tem nada a ver, né, com o egoísmo. Né? Egoísmo é algo do eu, né? Algo do ego, é algo da personalidade da pessoa. Quando o iluminismo ele fala no individualismo, ele vai falar no indivíduo, né? Na pessoa. Olha, se você quiser, você pode crescer, por exemplo, né? Você pode, sei lá, estudar, ganhar uma grana, enfim, né? Você pode se desenvolver basicamente enquanto pessoa. E aí a gente vai para o liberalismo econômico. Como é uma característica importante para que a gente veja, por exemplo, essa questão do individualismo e essa questão do liberalismo econômico, eles vão dar
basicamente força a Revolução Industrial, a Revolução Francesa também, mas principalmente o liberalismo econômico, ele vai dar vazão à Revolução Industrial. E aí, para que a gente consiga entender bem direitinho, vamos para características do liberalismo econômico. O liberalismo econômico, pessoas, a gente vai ter aqui características específicas sobre essa questão, que é importante, evidentemente, a gente estudar, né? A primeira, né, vai ser aqui, ó, o individualismo, né, liberdade da ação individual, ou seja, que aqui eu já expliquei. Quando ele diz individualismo, ele quer dizer o seguinte, ferinha, olha, vai depender de você, né? Você quer, quero, então venha-se embora, venha estudar, né? Eu entendo que os pais, os avós, o pai e a mãe vão lutar, né? Vão lutar muito, dizer assim, poxa, você tem que estudar, mas de boa, né? Se não for uma ação sua, uma ação do indivíduo pessoal, é muito difícil, né? Então, assim, vamos trabalhar, vamos abrir um negócio. Isso, para o liberalismo econômico, é muito importante. Ele vai falar sobre o individualismo, mas é na questão do indivíduo. Ou seja, olha, né, você tem que querer, tá certo? Outra característica que tem várias, mas eu peguei aqui algumas principais. O livre mercado. O que é livre mercado? Você vai abrir um negócio e o próprio mercado ele vai se encarregar, porque aqui a gente pode pegar dois. Livre mercado, livre câmbio. Câmbio aqui não tem nada a ver com carro, não. Tem a ver com grana, né? A questão monetária. Os impostos, as taxas, isso tem a ver com câmbio, tá certo? Isso vai provocar um problema muito sério, né? Determinadas características que eu vou dizer aqui vão provocar problemas futuros que vão gerar guerras, mas isso também é um assunto para outra história, tá certo? Algumas características aqui vão gerar problemas que lá nos próximos assuntos a gente vai perceber, mas é importante que você entenda, né, as características do liberalismo, porque lá na frente, né, você vai passar sétimo, oitavo, nono, aí você vai entender neoliberalismo. Opa! Neo é novo liberalismo. Essas características aqui, elas vão continuar. Como existe o liberal hoje, que determinadas características dessa, ele pensa, né, do semelhante, né, com muita aproximação, né? Então você tem a liberdade de mercado, ou seja, você tem que ter liberdade no seu comércio, liberdade de câmbio, que é assim, taxas, impostos, né? Aqui, lei da oferta e da procura, né, baseada na livre concorrência. Ou seja, o liberalismo, essa aqui, né, que é a lei da oferta e da procura baseada na livre concorrência, ele quer dizer basicamente o seguinte, olha, quem vai controlar os preços é a concorrência. Então, se você tiver mais lojas que, por exemplo, você tem 3 barraquinhas que vendem hambúrguer, então, essas 3 barraquinhas que vendem hambúrguer perto da sua rua, por ter concorrência, eles vão ter que baixar o preço, né? Para poder vender mais, para poder se diferenciar perante outro. Isso existe, de fato, né? Isso existe, mas é um dos problemas futuros que eu não vou destacar agora, mas vai gerar bronca. Isso vai gerar bronca que não é bem assim. Mas uma das características é você pensar que, olha, tem que ter a concorrência, para que o preço baixe. De fato, né? Pode-se dizer que sim. A participação mínima do Estado em questões econômicas. Aqui é muito simples de entender. Estado aqui é como se fosse país, governo. Ele está dizendo o seguinte, ó, o governo não pode controlar muito essa questão do mercado, o governo não pode controlar muito a questão do mercado, o governo não pode dizer o que é que eu vou fazer no meu comércio. Isso é problemático, mas é importante você perceber como o liberal, né, o liberalismo econômico pensa. Ele pensa que, nesse momento em questão,
a gente tem aí características importantes do ponto de vista sobre as características do liberalismo. É que o governo, o Estado a gente pode dizer que é basicamente aqui, deixa eu ver se... Não, tá, beleza. Basicamente a gente pode perceber aqui que é o governo, né, o Estado aí. Né? Então, o governo não pode se intrometer no meu negócio. E como é que o governo se intromete no negócio? Taxa de juros, impostos. Ele vai criar leis para poder controlar. E o liberal, ele não quer que isso aconteça. Ele quer que o governo mexa o mínimo possível. Isso vai dar uma bronca no futuro que vocês não têm noção. Né? Só para vocês terem uma ideia, para a gente ter um gostinho, isso aqui vai gerar uma crise econômica, né, de 1929, depois da Primeira Guerra Mundial. Né? Mas isso é um assunto para uma outra história. E aqui é a defesa da propriedade privada. Olha, essa defesa da propriedade privada, até hoje, a gente tem influências em determinadas constituições. Como, por exemplo, hoje... muita gente fala, eu também acho errado, viu? Vou dizer logo, mas predominantemente na nossa Constituição a gente tem uma porrada de leis, né, que a gente obviamente deve segui-las, e se a gente não concordar, a gente deve votar e pressionar o deputado ou o vereador para que ele mude a lei. Basicamente é isso que acontece. Mas uma coisa que a gente tem muito latente, né, no nosso país é a questão da propriedade privada. Não é por isso que uma pessoa sofre mais penalidade. Eu não concordo, mas está na lei. Você sofre muito mais penalidade se você roubar algo de alguém, invadir, né, do que você, por exemplo, matar outra pessoa. Tá certo? Em determinados casos, por exemplo, né? Você pegar animais silvestres, né? Enfim, a propriedade privada, ela é aqui, para a lógica do liberalismo econômico, ela é importantíssima. O que é meu, eu posso tomar conta, né? Então, assim, se alguém for invadir minha casa, eu posso atirar, né, e chamar a polícia, e aí eu vou provar que a pessoa quis invadir minha casa, então ali é meu território, eu protegi a minha propriedade. Né? Então, isso basicamente é uma característica também do liberalismo. Essa última eu achei engraçadíssimo, que é assim, é a valorização da mão de obra do trabalhador. Presta atenção. Isso é uma característica que os países que realmente eles são liberais acontece. Se você for na Europa, Estados Unidos, você vai perceber que a mão de obra ela é mais valorizada do que o produto. Aqui no Brasil é o contrário. Há uma desvalorização na mão de obra e os impostos estão em cima dos produtos. Mas um país que realmente ele é liberal, tá certo? Por quê? Preste atenção. Aqui em cima ele está dizendo aqui, ó, individualismo, né, que é a liberdade da ação individual. Ele preza, o liberalismo econômico, ele preza muito isso. Ou seja, cara, se você... a gente vê nos filmes, né, muita gente que começou de baixo e estudou, ralou muito e criou um império. A gente vê em vários filmes, né, basicamente esse exemplo. Então, há uma valorização nessa última aqui, há uma valorização da mão de obra, há uma valorização do trabalhador. Vê como no Brasil é difícil. Então, a gente não tem, vamos ser sinceros, a gente não tem um liberalismo no Brasil, né? Isso a gente discute também em outra aula, mas o liberalismo ele não existe. O liberal no Brasil, como? Né? A gente basicamente não tem, do ponto de vista que a mão de obra no Brasil, ela não é valorizada. A pessoa quer escravizar, ou seja, você quer que a pessoa trabalhe 12 horas, você paga uma hora extra e olhe lá, e agora, né, que os trabalhadores eles vão perdendo os seus direitos nos últimos anos, né, dos últimos 3 anos para cá, né, há essa questão de perder direito. Em outros países não, né, em outros países a mão de obra ela é cara. Né? A mão de obra ela custa cara. Por quê? Porque há uma valorização da mão de obra, ok? E agora a gente vai para a última questão dessa aula,
né, que é basicamente o despotismo esclarecido. Vamos ver que palavrão é esse e o que ele significa. Vem comigo. A gente pode perceber aqui que o despotismo esclarecido, o que era o déspota? Era basicamente o seguinte: você tinha reis, né? Você tinha determinados reis. Cara, e esses reis, alguns reis, né? Algumas pessoas lá, como a Inglaterra hoje, que ainda tem rei ali, né? Ela começou a perceber, Cromwell, né? Mas, vamos lá, ela começou a perceber, né? Essa burguesia, ó, essa nobreza, né? Alguns nobres, alguns reis, começou a perceber, disse, cara, esse iluminismo é algo que veio para ficar. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar ideias iluministas, vou implantar no meu governo e vou começar, de certa forma, a manipular isso aí. Tá certo? E aí você tem, basicamente, um despotismo esclarecido. O cara era um déspota, ou seja, ele não queria deixar de ser rei, mas ele passa, basicamente, a manipular. Eu vou dar um exemplo, tá certo? Vou dar um exemplo muito claro, né, para que você consiga, evidentemente, entender. Você está precisando, por exemplo, de um trabalho, né? Aí você está desempregado, aí você conhece um amigo do amigo, enfim. Você fala lá para uma pessoa, aí a pessoa vai e diz assim, olha, eu consigo, eu arrumo um trabalho para você, né? Aí vai lá, desenrola você, eita, consegui um trabalho, estou trabalhando. Na tua cabeça, né? Essa pessoa que te deu um trabalho, ela pode ser um déspota? Pode. Ela pode colocar na tua cabeça, basicamente o seguinte: olha, a situação tá difícil, você tá trabalhando aqui, você estava desempregado, mas eu vou te dar um salário mínimo aqui. Agora, quando eu precisar de você para uma horazinha extra, não faça questão não, né? Aí você vai dizer, não faço nada. Cara, ele é tão bom pra mim que ele arrumou um trabalho no momento que eu tava mais precisando. Como é que eu vou cobrar hora extra pra ele? Cara, ele só contratou você porque ele tava precisando. Estão percebendo? Ou seja, essa lógica de iludir, não é iludir, é pegar o que o iluminismo estava fazendo e você começar a manipular. Por exemplo, vamos lá. A pessoa está precisando de um médico, né? Muito, aí os hospitais estão, poxa, lotados e aquele tipo de coisa. Aí uma pessoa conhece um político que pode arrumar uma vaga para você. Aí arruma e você não morre. E graças a Deus você foi atendido. Aí você passa a sua vida toda agradecendo a esse político que arrumou uma vaga para você. Isso é despotismo esclarecido. Cara, de boa. Qual é a função do político? Não é de melhorar os serviços públicos? Ele não fez nada do que é a obrigação dele. Ele vai ter que criar leis lá para aumentar leito, para que a pessoa não espere. É isso que eu estou querendo dizer. O déspota, basicamente, ele utiliza algo que já está evidentemente existindo, mas para ele ficar no poder, ele manipula. Né? Existe também essa manipulação, que é o que a gente está passando hoje. Então, galera, a gente chega nessa primeira parte aqui, né, sobre o iluminismo, e a gente consegue entender claramente uma coisa aqui básica, estudando o despotismo esclarecido, que hoje em dia o que mais a gente tem são déspotas, né? São pessoas que querem tentar iludir a gente. Só que tá mais difícil. Por quê? Na medida que você tem celular, por exemplo, você está assistindo essa aula, que aqui embaixo você vai ver o texto, né, da aula todo e principalmente de onde é que você pode buscar mais informações. Eu vou deixar o link aí na descrição, tá bem? Vou comprovar aquilo que eu tô passando para você. Então, eu sou o professor Paulo e hoje a gente termina essa primeira parte aí do iluminismo. Fique com Deus e acompanhe o canal, se inscreve, dá o likezinho aí, que vai ter muita aula aí, né, ao longo desse ano. Beleza? Então, você que é meu aluno, já sabe, aqui você encontra, né, aulas aí
sobre os assuntos, né? Sétimo, sexto, oitavo, né? Sempre você procura aqui que vai estar sendo preenchido com aulas, né? Principalmente de história, óbvio. Né? Mas geografia também, algumas outras coisas que eu vou trazendo aqui, tá bem? Então, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado, não esquece, curte, se inscreve, né? Clica aí no sininho antes que eu esqueça. E eu sou o professor Paulo e essa foi a primeira parte do Iluminismo. Valeu!